Avançando agora para a lição do domingo, que tem como título O Princípio, o Logos Divino. Vamos aqui ser conduzidos neste início do Evangelho de João com este pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, ou era o verbo, e a palavra ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 1 do Evangelho de João, capítulo 1. Esta frase, ela contém uma profundidade tal que leva a nossa compreensão às raias do seu limite. Primeiro, João remete à história da criação, conectando João 1:1 com Gênesis 1:1. A palavra, o verbo, ela existia antes do universo. João mostra com isso a existência eterna de Jesus. E ele acrescenta que a palavra estava com Deus. E em João 1:18, o Evangelho indica também que a palavra estava junto com o Pai. Não importa quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente ligados e próximos. Então, os autores, eles fazem uma provocação para desafiar aqui ainda mais o nosso entendimento e aclarar a nossa compreensão. João diz o seguinte, que a palavra era Deus. Ela não só estava com Deus, mas era Deus. E ele vai, então, nos fazer aqui a pergunta: como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Então, ele vai nos conduzir para a seguinte explicação. O texto no original grego diz o seguinte: a palavra estava com o Deus. Como o termo Deus tem este artigo definido, ele aponta para uma pessoa definida, específica, Deus o Pai. Isto é, o verbo, a palavra, estava com o Deus, estava com o Pai. Por outro lado, a frase "e a palavra era Deus", ou seja, o verbo era Deus, neste caso, o termo Deus não contém este artigo definido, que nesse contexto nos conduz, nos leva para as características divinas de Jesus. Em resumo, Jesus é Deus, não Deus o Pai, mas Deus o Filho, o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça ainda essa ideia quando lemos os versos 3 e 4, que dizem assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nesses dois versos, a ideia de que Jesus é o Criador de todas as coisas é claramente destacada e reforçada. Tudo o que antes não existia, passou a existir. E isto só foi possível porque Jesus, o Criador, deu o seu poder para que elas usou o seu poder para que elas existissem. Olha esse pensamento de Ellen White, que diz assim: desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Que impressionante verdade! E João não usa meias palavras, meio termo. Ele vai no cerne, ele vai na jugular, como nós dizemos, já com o propósito de afastar qualquer possibilidade de que esta heresia do gnosticismo e outras mais que estavam surgindo pudesse provocar alguma dúvida na mente dos seus leitores. João afirma categoricamente: o verbo estava no princípio com Deus e ele era Deus, e isto é para nós relevante, significativo, e que Deus desperte em nosso coração, em nossa mente, a convicção, a fé e a certeza neste verbo, nesta palavra,
que era Deus e estava com Deus e é Deus e permanece com Deus. Assim terminamos a lição do domingo.